e vem saber porque o mês de janeiro e o mês de agosto são considerados mês de descarte no cinema. E recentemente eu fiz crítica de vários filmes aqui no canal que lançaram no começo do ano, como Lobisomem, como O Homem do Saco, entre alguns outros. E a partir daí, a maioria dessas críticas eu mencionei, olha, eu já imaginei que esse filme não seria tão bom porque ele foi lançado em janeiro. E janeiro é considerado um mês de descarte para a maioria dos filmes. Só que eu fiquei pensando, eu tô falando isso, mas será que as pessoas sabem por que janeiro e também agosto são considerados mês de descarte? Então eu resolvi trazer esse vídeo para explicar por que mês de descarte. Eu acredito que a primeira coisa que eu tenho que explicar, porque eu tenho que dividir esses 2 meses de forma diferente, seria falar o que significa o filme ser descarte. Isso quer dizer que o filme é ruim? Não, o filme pode ser bom. O filme pode ser uma surpresa e realmente trazer uma boa bilheteria e uma boa avaliação da crítica. Mas por que ele é um filme de descarte? Porque ele é um filme que normalmente os estúdios eles já tinham preparados, ele já estava pronto, mas eles não tinham confiança na bilheteria que ele poderia trazer para o estúdio. Então a partir daí, quando ele vai lançar um filme desse no cinema, ele não simplesmente joga um filme no cinema. Tem todo um valor por trás. A parte de marketing, de propaganda, de trailer, dependendo do tamanho do filme, da pipoca que vende com o estilo do filme, estilizada com conceitos do filme. Tudo isso acaba custando dinheiro. E aí o filme pensa, o estúdio pensa, se eu lançar esse filme no cinema, ele vai me dar prejuízo. Então vamos lançar ele direto no streaming, ou num VOD, ou segurar o máximo possível e quando der a gente lança. Quantos filmes tem história de que tá pronto faz muito tempo e ele fica na gaveta até ser lançado? Filmes de janeiro são mais ou menos esse conceito. São aqueles filmes onde as pessoas percebem que o estúdio não tinha confiança. Só você ver Lobisomem e também o Homem do Saco, ou até o Acompanhante Perfeita que lançou mais recente, são filmes que o estúdio não tinha ideia se ia dar lucro ou não. Então eles têm 2 opções nesse caso. A primeira opção que o estúdio faz é jogar direto no streaming, onde você gasta menos com marketing, gasta menos com propaganda e o lucro vem de forma diferente. Agora, e a segunda opção seria, você joga no cinema num mês onde as pessoas não estão, onde está começando o ano, onde não tem tanto lançamento grande, então pode ser que por não ter lançamento as pessoas vão no cinema, ela meio que acaba assistindo e dê um mínimo de um lucro. Então por isso que o filme é descarte. Não quer dizer que ele é ruim, quer dizer que na verdade são filmes que o estúdio não tem confiança na sua bilheteria e nem que a crítica vai ser positiva a ponto de levar pessoas para o cinema. Então ele coloca no cinema num mês onde ele acredita que pelo menos um mínimo de lucro ele vai ter. Bom, agora vamos falar um pouco sobre janeiro e agosto, falando porque cada mês acaba sendo um mês de descarte. Começar com janeiro. Janeiro, existe um motivo que é, não tem grandes lançamentos. E não tem grandes lançamentos não porque eles escolhem não ter. Afinal, muita gente pode pensar, pô, janeiro é um bom mês para lançar, logo depois de dezembro, muita gente está de férias, mas qual que é o grande problema de janeiro? É as premiações. Sempre que você olha para um lado ou para o outro, você acaba percebendo que tendo várias premiações diferentes. Seja o BAFTA, seja o SEG, seja o Globo de Ouro, seja o próprio Oscar, que agora vai ser em março, mas todos esses meses acabam sendo circulados por premiações. E aí é que entra o grande fator e o grande elemento de janeiro, que seria, você vai concorrer com um filme de Oscar? Você vai concorrer com filmes que estão saindo toda hora envolvendo premiação? Não, porque o que acaba acontecendo? Até as próprias pessoas que envolvem no filme de premiação acabam divulgando mais. Então você teria que concorrer com filme de premiação, você teria que concorrer com um filme que está concorrendo ao Oscar como um todo, com grandes propagandas, com pessoas focadas nisso. Então a partir daí os grandes lançamentos são jogados para frente. Então você pode ver que o grande primeiro lançamento desse ano, que foi Capitão América Admirável Mundo Novo, já foi lançado na segunda semana de fevereiro, porque ele não ia lançar em janeiro, onde ele vai concorrer com os filmes premiados. E esse ano está sendo diferente, porque o Oscar está sendo em março, mas normalmente o Oscar é no mês de fevereiro. Então a partir daí, esse é o primeiro fator. Por isso que janeiro é um mês de descarte. Porque com a quantidade de filmes que acabam chegando no cinema, que são os filmes da premiação, você teria que concorrer com muita gente que não vale a pena. Então por isso que eles preferem deixar para lançar mais para frente do que realmente concorrer com os filmes da premiação, que vai ter muita gente querendo assistir, porque a propaganda é muito forte, porque é uma propaganda de graça. Só de existir a premiação, as pessoas já sabem que aquele filme existe e eles querem assistir. Então por isso que janeiro é um mês de descarte. Já agosto é outro motivo. O agosto seria que ele é o final do Summer Movies. Pra quem não sabe, os filmes de verão são os principais lançamentos do ano para povo mais populares, e a partir daí
o que acaba acontecendo? Eles lançam todos os filmes em julho, junho, até agosto lança um ou outro, mas junho e julho principalmente, você pode perceber que tem grandes lançamentos no cinema. E isso acaba acontecendo porque é o verão americano. Então as crianças estão na rua, as crianças estão em casa. Então você lança filme para eles assistir. Então por isso que os principais lançamentos de cinema é junho e julho, até um pouco antes. Porque, quando você pensa, esses filmes principais, eles não vão ficar um mês em cartaz, eles vão ficar mais. Só que o Summer Movie ele vai até mais ou menos julho. Então quando você começa agosto, você percebe que os filmes do verão ainda estão rolando lá. Por exemplo, esse ano vai lançar em julho Jurassic Park, Superman e Quarteto Fantástico. Esses filmes vão lançar em julho. Então a partir daí, eles não vão sair do cinema em um mês. Eles têm o que a gente chama de cauda longa. Pra quem não sabe o que é cauda longa, ele é um conceito no cinema, fala daqueles filmes que ele vai ter uma bilheteria grande, porque ele vai durar muito tempo. Filmes ficam no cinema 1, 2 semanas, alguns 3. Filmes grandes ficam meses. Às vezes o Superman, o Quarteto Fantástico, o Jurassic Park vai ficar em julho e vai sair só no final de setembro do cinema, pra você ter uma noção, dependendo da bilheteria. Então a partir daí, você lançar seu filme em agosto, é como se você lançasse seu filme no meio de julho, competindo com todos esses filmes fortes. Então agosto vira um mês de descarte, exatamente por causa desse motivo. Porque além desses 3 filmes que eu mencionei, tem outros filmes grandes que vão lançar esse ano em julho. Então se você lança seu filme em agosto, é como se você tivesse de cara falando, estou concorrendo com eles. Estou concorrendo com esses filmes tão grandes, Marvel, DC e no caso Jurassic Park. Então esse é o motivo de agosto não ter muito filme. Seria porque em agosto você concorre com os filmes do verão, que são os esperados com as maiores bilheterias do ano. E você não vai ter bilheteria. Então quando um filme é lançado em agosto, também é um descarte. É um filme que não sei se... eu não acho que tem potencial para dar um grande lucro, mas a gente joga aqui no verão e torce para as pessoas assistirem, porque elas assistindo, aí pelo menos a gente tem um mínimo de dinheiro. Então por isso que janeiro e agosto são meses de descarte de cinema. Janeiro, por causa das premiações. Agosto, porque você está concorrendo o seu filme com as principais bilheterias do ano. Mas isso quer dizer que os filmes lançados vão ser ruins? Não. Quer dizer só que o estúdio não tem uma pretensão tão grande com esse filme. Ele não acha que esse filme tem um potencial de dar uma grande bilheteria. Mas pode ser que no meio disso saem grandes surpresas. Filmes de baixo orçamento, de estúdio pequenos, que saiam, que a gente assista e gosta e se tornam um dos grandes filmes do ano. Mas pensando em bilheteria, obviamente esses 2 meses lançar é um problema, por isso que vira um descarte. Mas os filmes em si podem não ser ruins. E quando você pensa em estúdio, antes de ele pensar na qualidade do filme, ele pensa no lucro que ele pode ganhar por trás. Afinal, uma empresa quer lucro antes até da qualidade. Então a partir daí, é mais pensando no lucro, porque a qualidade do filme pode ser boa. Não acontece, é difícil acontecer. Se pegar esse começo de ano, esse filme que eu mencionei, a maioria é muito ruim. Mas quando você pensa em todo, é mais ele pensando no dinheiro do que na qualidade. Curta e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual filme você está ansioso para ver esse ano? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.